Se você está com dúvida com relação à dentição do seu filho, o que vai acontecer em seguida? Vai nascer? Está demorando? Vai cair? Não cai? E aí, nasceu? Como nasceu? O que eu faço com esse dente que nasceu atrás? Se essas são suas dúvidas, fique ligado porque tem bastante coisa para a gente conversar nesse sentido. O primeiro ponto que todo mundo pergunta, que todo mundo tem dúvida, é com relação ao nascimento dos dentes. Não é um padrão, todo mundo não pensa igual nesse sentido. Então, o nascimento dos dentes, ele acaba trazendo repercussões em termos de modificações no comportamento da criança e em certos eventos naquele bebê ou não? Normalmente, o que nós encontramos no consultório é uma certa, vamos chamar assim, pelo menos, de coincidência. Então, os dentes estão erupcionando, os dentes do bebê estão nascendo por volta de 6 meses de idade até 2 anos. E nesse período, cada vez que um dentinho vai nascer, a criança tem alguns sintomas. Por exemplo, irritabilidade, falta de sono, até às vezes uma certa agressividade, choro fácil, febre e uma diarreia diferente. Uma diarreia amarelada e de um cheiro muito diferente do que a mãe normalmente está acostumada. Então, normalmente esses sintomas, eles são, pelo menos aqui no consultório, sem fazer muita polêmica, a gente vê que os pais reconhecem esses sintomas e aqui a gente confirma esses sintomas. Qual a solução? O tratamento antroposófico ou homeopático para esses casos, pontualmente, tem um resultado muito bacana, muito rápido e às vezes aquela criança que está deixando de comer, que não está dormindo direito, ela entra numa paz, num equilíbrio praticamente instantaneamente. Além disso, o nascimento dos dentes pode implicar em alguns eventos diferentes. Então, o nascimento dos dentinhos de leite, ele não é igual para todas as crianças, não é igual para os dentes anteriores e posteriores. E, além disso, ele pode apresentar algumas dificuldades de erupção. Nesses casos e por esses motivos, a gente sempre sugere que entre 6 meses e 1 ano de idade, os pacientes sejam sempre levados a um dentista que esteja acostumado a tratar de criança, de preferência de bebês. Todas as questões vão ser acompanhadas bem de pertinho, com bastante carinho, para evitar dúvidas e sofrimentos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre troca de dentes. Esse é um tema que causa muita dúvida e por isso tem um artigo que nós vamos deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem, para não ficarem preocupados agora, porque ali tem as tabelas, as datas direitinho, para vocês conferirem. Então, o que a gente pode dizer a princípio? A troca de dentes, ela vai se iniciar por volta de 6 anos de idade, com os dentinhos anteriores. Então, começa pelos dentinhos anteriores que caem e os permanentes, os primeiros molares, que nascem. Só que os pais, muitas vezes, eles não se dão conta, nem que esses dentinhos estão na fase de troca e nem que os molares permanentes estão nascendo. Por isso, é importante sempre um acompanhamento para um alerta para os pais. Um agravante nessa história é que há muitas crianças que já aos 4 anos de idade têm dentes permanentes. Essas crianças, elas requerem um cuidado ainda maior. Já pensou uma criancinha tão pequenininha de 4 anos que nem sabe falar ainda muito direito e já tem um dentão lá atrás bem grande, um molar permanente? É uma situação rara, mas que acontece muitas vezes. Então, aquela dentição daquela criança pode, sofrer variações, mesmo a gente tendo como base uma média geral. Por isso que é importante a gente fazer as radiografias que o profissional solicita na hora certa e fazer um acompanhamento adequado para não ser surpreendido com, por exemplo, dentes
que você acha que está fora de hora, mas quando você vai perceber, aquele dente já está até cariado. Agora, os pais, eles vêm sempre com uma questão: é cedo ou é tarde? Nossa, mas é muito cedo? Nossa, mas é muito tarde. Então, é claro que os extremos são extremos. Então, por exemplo, uma criança com molar permanente aos 4 anos é muito cedo. Uma criança, por exemplo, de 8 anos que ainda não tem o molar permanente é muito tarde. E o que a gente vai fazer por isso? A rigor, a medicação antroposófica até pode ajudar nos casos de dentição tardia, que é uma característica da criança, mas a gente pode ajudar nesse aspecto, porque muitas vezes a gente mantém a higiene de um dente que está metade coberto por gengiva, por um período às vezes de 1 ano, então ele erupciona metade fica coberto de gengiva e os pais não conseguem higienizar. Então a medicação antroposófica às vezes ajuda a acelerar um pouquinho esse processo. Fora isso, não há muito o que ser feito. Então, além disso, acompanhar de perto a criança para que o profissional faça uma avaliação, veja se não tem má formação, cárie, se precisa de algum cuidado especial com alguma ferramenta, com algum elemento extra ali para apoiar essa criança. E quando os dentes de leite não caem, como que a gente vai resolver? Porque muitas vezes o paciente chega no consultório com 2 dentições na boca, a dentição de leite e a dentição permanente no mesmo dente. Então, muitas vezes as extrações do dente de leite elas são necessárias, porque a criança retém, até como às vezes uma característica familiar aquele dente, e não tem como aquele dente cair sozinho. Então ficam essas 2 dentições e a extração deve ser feita sem problemas, com anestesia. Tem vários vídeos sobre tratamento dentário, sobre a importância de tratamento dentário no site, sobre muitos lugares que a gente fala sobre anestesia. A anestesia nunca é um problema, mas é a solução. Então ninguém precisa ter medo. Quando o dente precisa ser extraído, que não tem jeito, a extração é feita numa boa. E muitas vezes a criança vai perceber que a extração foi feita só na recepção. É interessante isso, mas é o que acontece de fato. Nesse tema dentição, eu acho que é muito bacana a gente elevar o nosso pensamento, né? Acho que um pouco para perceber o que de fato significa esse balé dessa troca de dentes, não é? Porque é uma questão assim de tanta harmonia, né? Um dente vai descendo, outro vai caindo, todos os dentes vão ocluindo, né? Então, quando a gente pensa nesse equilíbrio maior, nós pensamos mais profundamente sobre a importância dos dentes de leite. E pensamos também, pensando nessa harmonia, né, a gente começa a refletir sobre e se questionar que hora que dá para ter um panorama maior dessa dentição. Então, aí a dica é, aos 6 anos de idade, a criança já tem vários elementos dentários, germes formados, e nessa hora já dá para nós termos uma boa ideia da dentição como um todo. Então, uma radiografia panorâmica, quando ela é solicitada pelo dentista nessa fase, é muito bacana. Todo mundo curte, a criança curte, os pais curtem, porque dá para ver os germes e, além disso, de ver alguma irregularidade, alguma coisa diferente que esteja acontecendo que pode passar despercebido pelos pais. Então, vamos pensar na dentição de uma forma geral como uma oportunidade de trazer harmonia para a vida daquela criança, através de tratamentos dentários bem direcionados. Então, nós atendemos, recebo muitas perguntas de gente querendo saber onde que nós atendemos, né? Nós atendemos aqui em São Paulo, perto da estação Trianon MASP do metrô, próximo à Avenida Paulista. Atendemos pacientes do Brasil inteiro, de outros estados e países. E se você vem de fora, por favor, entre em contato que nós vamos te ajudar a facilitar um pouquinho a sua estadia aqui, tá bom? Muito obrigada!